Cleópatra, rainha do Egito. Cleópatra, rainha do Egito por mais de 20 anos, foi uma das mulheres mais famosas da antiguidade, sendo reconhecida por sua habilidade política e personalidade forte. Cleópatra foi rainha do Egito de 51 a.C. a 30 a.C., reconhecida como uma das mulheres mais importantes da antiguidade. Era dotada de uma grande personalidade e boa habilidade política, procurando governar o seu reino de maneira autônoma. Ela pertencia à dinastia Ptolomaica, sendo culturalmente grega, apesar de ter nascido no Egito. Ela também ficou marcada por ter se envolvido com dois dos mais poderosos homens da República Romana, Júlio César e Marco Antônio. Cleópatra teve um curto romance com Júlio César, tendo um filho com ele. Já com Marco Antônio, a rainha egípcia teve um romance que durou 10 anos. E juntos tiveram 3 filhos. Quem foi Cleópatra? Cleópatra é uma das mulheres mais conhecidas da antiguidade e esteve no centro de uma das maiores disputas da República Romana. Ela foi rainha do Egito de 51 a.C. a 30 a.C., pertencendo à dinastia Ptolomaica, a qual se estabeleceu no poder após a morte de Alexandre, o Grande. Cleópatra ficou conhecida por ser dotada de uma personalidade forte e por ser muito influente. Ela foi a última governante do Egito, antes de o território se tornar uma província anexada ao território romano. Cleópatra ficou conhecida por falar diversos idiomas, por governar de maneira firme e autônoma e por ser amante de 2 importantes personagens da história romana, Júlio César e Marco Antônio. Juventude de Cleópatra. Cleópatra nasceu no ano de 69 a.C., sendo filha do faraó egípcio Ptolomeu XII. Não se sabe exatamente quem foi a mãe de Cleópatra, mas supõe-se que foi Cleópatra V, esposa do faraó egípcio. Ela nasceu em Alexandria, no Egito, mas era culturalmente grega. Nessa época, o Egito era governado pela dinastia Ptolomaica, a dinastia que se estabeleceu no poder depois da morte de Alexandre, o Grande. O Egito foi conquistado por Alexandre e tornou-se parte da Macedônia no século IV a.C. Depois que Alexandre morreu, em 323 a.C., o Egito passou para o controle de um de seus generais, Ptolomeu I. Como Ptolomeu era grego, a dinastia Ptolomaica era culturalmente grega. Por isso, a língua nativa falada por Cleópatra era o grego, e sua formação educacional seguiu os padrões da cultura grega. Ela aprendeu filosofia, oratória, artes, entre outros saberes. Cleópatra, diferentemente de outros membros da dinastia Ptolomaica, aprendeu a falar a língua nativa dos egípcios, embora falasse outros idiomas também. Cleópatra como rainha do Egito. Cleópatra assumiu o trono do Egito em 51 a.C., ano em que seu pai faleceu. Ela herdou um Egito cheio de problemas financeiros causados pelo seu pai e sob forte ameaça de ser anexado ao território romano. Para que governasse o Egito, era necessário que ela estivesse casada com algum homem, e acreditasse que ela casou-se forçadamente com seu irmão, Ptolomeu XIII. Ptolomeu XIII seria então co-governante do Egito, mas Cleópatra fazia questão de tomar as próprias decisões, não deixando seu irmão interferir nos seus julgamentos e nas suas ações. Isso levou a uma disputa entre Cleópatra e Ptolomeu XIII, e uma guerra se iniciou. Em 48 a.C., ela teve de fugir de Alexandria. A disputa travada em Roma entre Júlio César e Pompeu se entrelaçou com a disputa travada no Egito por Cleópatra e Ptolomeu XIII. Isso porque após ser derrotado em uma batalha, Pompeu decidiu se abrigar no Egito, mas Ptolomeu XIII queria conquistar o apoio de Júlio César. Então decidiu matar Pompeu, enviando sua cabeça para César. Júlio César tentou fazer com que Cleópatra e Ptolomeu XIII governassem conjuntamente o Egito, o que não foi aceito pelo segundo. Tropas de Ptolomeu XIII atacaram a Júlio César no Egito, e ele permaneceu cercado durante meses até que tropas de Roma chegaram para libertá-lo dessa situação. Júlio César então atacou Ptolomeu XIII, e ele acabou morrendo afogado em uma batalha.
Após a morte de Ptolomeu XIII, Cleópatra se tornou amante de Júlio César, e juntos eles tiveram um filho chamado Cesarião. Cleópatra chegou a visitar Roma, se hospedando na residência do próprio Júlio César, que era casado com Calpurnia. O caso extraconjugal de César com Cleópatra não era popular entre os romanos. Em 44 a.C., Júlio César foi assassinado, e então Cleópatra retornou ao Egito ao descobrir que seu filho com César não havia sido indicado como o principal herdeiro do ditador romano. Cleópatra e Marco Antônio. Depois do assassinato de Júlio César, que integrava o primeiro triunvirato romano com Crasso e Pompeu, foi formado um segundo triunvirato, composto por Marco Antônio, Otávio e Lépido. Inicialmente, os membros do triunvirato procuraram se vingar da morte de César e iniciaram uma intensa perseguição a Cássio e Bruto, os idealizadores do crime. Depois que a vingança foi obtida, Marco Antônio se tornou governante do Egito e outras províncias do Oriente. Ele se estabeleceu em Tarso e enviou cartas convocando Cleópatra a se apresentar diante dele. Cleópatra compareceu posteriormente. E um pouco depois de serem apresentados, Cleópatra e Marco Antônio tornaram-se amantes. Isso aconteceu em 41 a.C. O relacionamento durou mais de 10 anos, e juntos eles tiveram 3 filhos, Alexandre Hélio, Cleópatra Selene II e Ptolomeu Filadelfo. O relacionamento de Marco Antônio e Cleópatra nunca foi o relacionamento oficial do romano, que foi casado com outras 2 mulheres romanas, sendo que uma delas era Otávia, irmã de seu arquirrival, Otávio. O relacionamento de Marco Antônio e Otávio foi se desgastando a partir de 40 a.C. e tornou-se bastante ruim em 32 a.C. Quando Marco Antônio repudiou sua esposa Otávia para assumir um casamento com Cleópatra. Isso desagradou Otávio. E ele usou a ação de Marco Antônio como motivo para que o Senado romano autorizasse que uma guerra fosse lançada. Morte de Cleópatra. O desfecho desse conflito para Marco Antônio e Cleópatra foi trágico. Em 31 a.C., as forças egípcias foram derrotadas na Batalha de Áxio. E isso fez com que Cleópatra e Marco Antônio ficassem em uma posição delicada. As tropas de Otávio invadiram o Egito, e Marco Antônio cometeu suicídio depois de ser falsamente informado da morte de Cleópatra. Posteriormente, Cleópatra tornou-se prisioneira de Otávio, mas, para evitar ser levada para Roma, cometeu suicídio em 30 a.C. E assim chegamos ao fim deste vídeo fascinante sobre Cleópatra, uma das figuras mais icônicas da história. Espero que você tenha se encantado com essa jornada pela vida e legado dessa rainha do Egito. Cleópatra foi muito mais do que apenas uma bela mulher sedutora. Ela era uma estrategista política habilidosa, uma líder astuta e uma defensora apaixonada do seu povo. Seu reinado deixou um impacto duradouro na história egípcia e no imaginário popular. Neste vídeo, pudemos explorar sua influência cultural, suas alianças políticas e sua relação com os líderes romanos da época. Também conhecemos suas paixões, sua inteligência e sua determinação em manter a independência e a prosperidade de seu reino. Cleópatra enfrentou desafios monumentais, mas nunca desistiu de lutar pelo que acreditava. Seu legado transcendeu gerações, e até hoje seu nome é sinônimo de poder e sedução. Ela continua a inspirar artistas, escritores e líderes em todo o mundo. Espero que este vídeo tenha despertado sua curiosidade sobre Cleópatra e a tenha motivado a explorar mais sobre essa incrível mulher e sua época. A história nos oferece lições valiosas e nos ajuda a entender melhor o mundo em que vivemos. Agradeço por terem acompanhado essa jornada conosco. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos históricos fascinantes como esse. Até a próxima aventura pelo passado.